Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E no último jogo a gente teve, enfim, a tão esperada estreia daquele que foi o penúltimo reforço do Fortaleza na era Vojvoda. O argentino Valentim De Pietri fez a sua estreia ali no segundo tempo, teve alguns poucos minutos para mostrar o seu futebol. E hoje a gente vai falar aqui um pouco, fazer uma pequena avaliação desses 4 reforços que chegaram aí na era Vojvoda, beleza? Se você quer saber mais sobre o assunto, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, nos ajude na nossa caminhada rumo aos 14 mil inscritos e vem com a gente! Bom, pessoal, como eu falei antes da vinheta, nesse último jogo contra o Internacional, tivemos aí a estreia do Valentim De Pietri. Só faltava ele estrear, né? Daqueles 4 reforços que o Fortaleza trouxe, que foram Edinho, Ângelo Henriquez, o De Pietri e o Lucas Lima, né? Que chegou aí por último, mas já jogou algumas partidas. Deixa eu trazer aqui pra tela meu parceiro Luca Laprovitra. E aí, Luquinha, vamos lá, né? Falar um pouquinho, fazer uma breve análise. Tudo bem que ainda são poucos jogos, mas 2 perguntas eu acho que ficam muito claras pro nosso torcedor, né? Que o torcedor se faz assim. Por que Edinho ainda não é titular? Será que tá merecendo? E a outra pergunta é se os nossos gringos merecem mais chances, né? O De Pietri fez apenas uma partida, o Henriquez também já fez algumas partidas a mais, tem uma assistência e tem um gol, e o Lucas Lima, enfim, não dá nem muito para falar sobre o Lucas Lima, porque ele tem tido mais oportunidades do que os outros 3 que chegaram antes, né? Até porque ele disputa na posição ali com o Matheus Vargas e fez aquela que foi talvez a sua melhor partida, pelo Fortaleza no jogo contra o Internacional. E aí eu vou para a primeira pergunta, Luca, para responder até para o nosso torcedor que se engaja muito nas nossas redes sociais e a gente vê muitos comentários. Por que o Edinho ainda não é titular, ô Luca? A gente se perguntava porque é o seguinte, antes do Edinho chegar, ficava aquela pergunta, que Edinho a gente vai encontrar? Aquele de 2019, que foi muito bem no Fortaleza, ou esse aí que não foi tão bem no Atlético Mineiro e foi emprestado lá para a segunda divisão da Coreia? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Olá, PM. Cara, sobre o Edinho, eu acho que muita gente esperou nem o Edinho de 2019. O Edinho de 2019 foi um Edinho, pelo menos no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, irregular. Em alguns momentos ele foi para o banco, inclusive, com o André Luiz e tudo mais. Ele teve seus momentos de regularidade, é um jogador que eu, pessoalmente, gosto muito. Naquele brasileiro, ele foi titular em 20 das... Ou seja, ele foi reserva em metade do campeonato, né? Ele não jogou, ele não começou 18 das 38 partidas. Foi das 29 que ele jogou, ele começou 20. Então ele não foi um titular absoluto. O Edinho não terminou, e dessas 20, cara, o Edinho só jogou 90 minutos em 9. Ou seja, ele era um jogador que teve seus momentos de instabilidade dentro da própria Série A de 2019. Então o torcedor tem muita lembrança do Edinho de 2018, que foi assombroso naquela Série B de 2018. Então é um Edinho que nos últimos anos, né, e meio, jogou a segunda divisão da Coreia. É um Edinho que a gente já conhece de longa data dos problemas físicos, né? Que perdeu, por exemplo, o mata-mata do acesso em 2014, que teve problema de lesão também ali na própria final do estadual de 2018, se eu não me engano, que teve algumas lesões durante a primeira divisão de 2019, que teve lesão quando chegou aqui já, né? Teve problema muscular. Então, um jogador que realmente é um jogador bom, que pode agregar, mas jogador que eu sempre falei, o Edinho me parece uma contratação muito mais para 2022 do que para 2021. Parece mais uma aposta a médio e longo prazo. Tanto que nos jogos que o Edinho atuou, ele atuou, se não me engano, até agora em 4 partidas, com pouquíssima minutagem, ele entrou muito mais como um ala, realmente, do que como um meia ou um atacante. E o único jogo dele como atacante foi contra o São Paulo. Ele foi muito mal mesmo. Foi, na minha opinião, que eu acompanho o Edinho desde que ele subiu ao profissional ali em 2012, a pior atuação dele no Fortaleza. E eu até entendo ele ter entrado na ala esquerda contra o Inter, apesar de ter ido mal de novo, falhou no lance do gol. O melhor momento dele, na curtíssima repassagem desse Fortaleza até aqui, foi contra o São Paulo justamente ali, na ala esquerda, quando ele entrou já no finzinho do jogo, no lugar do Crispim, foi justamente ali, onde ele cria uma jogada com o Romarinho, né? Uma boa jogada. Então o Romarinho
eu acho que o Edinho, pelo menos a priori, nesses primeiros meses, vai ser esse jogador que vai ter pouca minutagem, que vai voltar ao ritmo, vai voltar à intensidade, vai se adaptar. Eu acho que ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo do que a maioria espera. Quem sabe no fim da Série A ele já teve o que a gente chama dos cascos. Mas para agora, para esse ano, eu não acredito que o Edinho seja titular. Mas, falando aqui, como uma pessoa, como um cara que gosta de jogadores da base jogando, uma pessoa que gosta do Edinho, eu espero muito estar errado. Show de bola. Inclusive, dá pra gente até trazer aqui alguns dados, né, da temporada de 2021. Vamos dar uma olhada aqui na tela, ó. E a gente for lá olhar, né, onde o Edinho tá De se nada, irmão. encaixando, né? Tamo junto, Luca. A gente for dar uma olhada aqui, o Edinho, ele se encaixa mesmo como um atacante, né? Foram 6 né? jogos até o momento, que é pouco, mas ele vinha ainda se condicionando fisicamente. E aí, cara, muita gente pede que o Edinho seja titular, talvez na posição do Pikachu, talvez como segundo atacante, ou um próprio meia. O que a torcida quer realmente gostaria de ver é uma maior participação dele, né? E aí a gente vira a outra metade do assunto, que é os nossos gringos, né? Tanto o Henriquez, que tem aqui na tabela 7 jogos, 1 gol e 1 assistência, e o De Pietro não dá pra gente falar muito porque só fez um jogo e não tem como avaliar, né? Entrou ali no segundo tempo, um jogador bastante agudo, falhou em alguns passezinhos ali, mas não tem nem como cobrar nada do De Pietro agora. Ele só teve a sua estreia agora, então a gente fica na expectativa de que ele tenha uma maior sequência. Mas e o Henriquez, Luca? O que é que tu tem a falar, cara? Cara, o Henriquez, na maioria dos jogos que ele entrou, ele me agradou, sabe? Ele deu, por exemplo, contra o Inter, nos últimos 2 jogos que ele atuou, né? Contra o São Paulo, pô, não precisa falar nada, né? Gol. Nos 2 jogos contra o São Paulo entrou bem, fez gol, deu assistência no primeiro jogo, sempre entrando bem. Contra o Inter jogou bem, perdeu um gol, ele perdeu, mas entrou bem, deu uma dinâmica, encaixou bem. A minha preocupação com o Henrique é um pouco da questão física, né? Ele não me parece render muito mais do que 60 minutos. Contra o Inter ficou muito claro que ele realmente, no segundo tempo, não conseguiu ter o mesmo ritmo e nem próximo do ritmo que teve no primeiro. Não sei se isso foi influenciado, talvez, pela viagem, é uma viagem cansativa, o time teve pouco tempo de descansar, apesar de ele não ter jogado, assim, 40 minutos contra o São Paulo, né? Apesar que ele jogou um tempo, né? Ele jogou um tempo inteiro, se não me engano, contra o São Paulo. Ele jogou um tempo contra o São Paulo, aí teve a viagem no outro dia que foram mais 12 horas, é cansativo, muito cansativo, no jogo de 11 horas da manhã, então não sei se isso influencia, né? Mas eu gostaria de ver mais o Henrique titular, inclusive o momento do Fortaleza, apesar que não vai dar para o próximo jogo, né? Os 2 atacantes que mais chamam a atenção, vamos dizer, nessa fase ruim, que a gente chama, depois do jogo do Palmeiras para cá, são justamente David, que vinha mal até o jogo contra o São Paulo, e o Ângelo Henriquez, que é uma dupla que o torcedor do Fortaleza ainda não teve chance de ver e também não vai ver contra o Sport, graças ao David ter sido expulso. Mas eu gostaria de ver o David com o Ângelo Henriquez contra o Sport, acho que é um jogador interessante, acho que deveria começar a partida. Ele tem uma técnica diferente, é um jogador que busca espaço, não é um grande finalizador, coisa que quando ele veio, a gente falou aqui em live, ele não é um grande finalizador, mas ele merece sim esse espaço. Já o De Pietro é um jogador, cara, que o Vojvoda, ele colocou numa situação, como eu posso dizer, no sufoco, né? Ele botou o De Pietro ali para segurar o jogo, talvez, para fazer aquela carreirinha, puxar aquele contra-ataque, e eu acho que ele perdeu muito tendo o Wellington Paulista de companheiro de ataque. O Wellington Paulista é um jogador que, para esse tipo de jogo, uma menos, com o Fortaleza naturalmente recuando, já que o Inter precisava muito do resultado, a escolha pelo Wellington Paulista, junto com o De Pietro, não tem sido a mais correta. Porque em pelo menos 2 ou 3 jogadas, o De Pietro tentava afunilar, tentava passar, e ele não tinha um companheiro. 2 ficaram muito claras, na jogada da falta, e na jogada que, para mim, foi falta, mas a árbitra, a Edna Batista, como sempre, gosta de aparecer no jogo do Fortaleza, não marcou falta. Eu gostei do De Pietro, acho que ainda é um garoto, de 19 anos, é jovem, 19 a 21, agora eu não tenho tanta certeza, é um jovem ainda, tem muita coisa a ser consertada, vem da segunda divisão argentina, que não é um torneio tecnicamente, assim, para falar realmente visível e vistoso, é um jogo muito mais físico do que a gente está acostumado, mas é um jogador que parece ter potencial, parece ter um bom estilo de jogo, que pode agregar, mas ao mesmo tempo eu acho que, não vou mentir, eu acho que ele devia jogar na quinta-feira, com o Sub-23, para a gente ver um pouquinho mais
Eu queria ver ele ali na Sub-23, pelo menos um jogo, para a gente ter uma noção. Eu acho que seria interessante, mas me agradou. Eu vi que dividiu muitas opiniões do torcedor. Acho que o torcedor, ao mesmo tempo que ele gosta muito de ver um estrangeiro no Fortaleza, ele, para queimar um estrangeiro, é assim também, né? Porque não começa a passar aquele filme, né, de todo mundo que veio para cá e não deu certo, como o Vasquez, o Savoia, e por aí vai, né? Mas eu acho que o De Pietri é um jogador que tem potencial e eu acho que precisa de um pouquinho mais de chance. Show de bola. E para finalizar, Lucas Lima, né? O torcedor tem falado muito assim no nosso chat, a gente tem visto bastante, que essa questão de que o Lucas Lima poderia ser o titular e o Matheus Vargas entrar sempre no segundo tempo, né? Que eu acho que é uma parada que pode funcionar, né? Lucas Lima, 4 jogos, fez no último jogo aí contra o Inter a sua melhor atuação, foi o melhor jogador da partida, né? Não fosse o gol do Edenilson, acho que teria ganhado o troféuzinho lá, né? Se é que teve, eu não sei, tô aqui chutando, mas no SofaScore ele foi a que teve a nota mais alta, né? Enfim, eu acho que seria interessante, né? Queria ouvir tua opinião, rapidez, sobre o Lucas Lima, cara. Cara, eu pessoalmente gosto do Lucas Lima, eu acho um jogador que contra o Inter fez uma bela partida, em vários momentos ele deixou nossos atacantes em ótima condição de finalização, é um jogador que se tiver espaço pode render bem. Me preocupa um pouco talvez ali a questão da recomposição, né? Eu acho que isso preocupa a todos, mas eles, na minha opinião, no jogo contra o Inter soube lidar bem com isso, talvez num jogo um pouco mais intenso, né, como por exemplo o Atlético Mineiro, como já passou, né, apesar que ele não joga mais com o Atlético, mas por exemplo contra o Flamengo, ou contra o Palmeiras, que apesar que ele não joga contra o Palmeiras, não pode. Um jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele talvez começasse no banco, ou jogasse mais avançado como um segundo atacante, para a gente não perder tanto essa pegada no meio campo contra times que tem um meio campo mais pegado, né, como o Flamengo e o Red Bull Bragantino, por exemplo, que são os dois times assim que eu vejo mais uma pegada mais forte no meu campo contra a gente. Então, acho. E o Corinthians, né? Não dá para mentir o Corinthians no momento, um time que montou a base de dinheiro que não tem, né? Então, basicamente, eu gostei muito do Lucas Lima. Foi a primeira partida que a gente podia olhar e dizer: ok, o Lucas Lima chegou, né? Foi o primeiro cartão de visitas, teve ali tempo de jogar e direitinho. E eu acho uma pena, né? Porque o time não está ganhando com ele em campo, mas não tem nada a ver com a presença dele em campo. Então, por exemplo, quem vê de fora acha, o Lucas Lima chegou, o Palmeiras não está mais ganhando, está perdendo, mas a gente sabe que não tem nada a ver com a presença do Lucas Lima em campo. Na verdade, a presença do Lucas Lima em campo foi fundamental para o Fortaleza sonhar com a vitória no domingo. Então, acho que o jogo contra o Sport é um jogo que, infelizmente, ganhou áreas de que a gente tem uma certa obrigação de vencer. É um jogo que, na minha opinião, né? Então acho que é um momento que pode ser um momento de tirar essa zica, né, do clube e do próprio Lucas Lima, que ele vem rendendo até bem, desde que, pelo menos nos últimos jogos, entrou bem. Não foi lá muita coisa, não teve muito o que mostrar contra o Cuiabá, apesar de muita coisa. Contra o Bahia também não pôde lá mostrar muita coisa, mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro nem se fala, né? Mas contra o Inter ele já deu carta de visitas dele, já mostrou-se mais entrosado. Eu espero que com o Sport ele consiga tirar essa zica e finalmente ter uma vitória no currículo com Fortaleza. Show de bola. Eu queria só acrescentar aqui uma informação, antes de encerrar o vídeo, que o jogo contra o Sport vai ser na Arena Pernambuco, tá? A Ilha do Retiro passa por uma manutenção lá no sistema de irrigação, então o jogo será na Arena Pernambuco às 18h15. Lucas. A gente fala sobre isso daqui a pouco na live das 21h. Exatamente. Senhores, é isso. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like é muito importante. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilha o link desse vídeo para mais torcedores assistirem e deixa a opinião aqui nos comentários. O que é que tu tá achando do Edinho? Acha que ele merece ser titular? O que é que tu tá achando do Henrique? Está pedindo passagem? E o De Pietri? Vai ser titular ou não contra o Sport? E o Lucas Lima? Merece aí ser titular no lugar do Matheus Vargas? Deixa a tua opinião, a tua avaliação sobre os 4 últimos reforços até então, né? Porque essa é a última semana de inscrição no Campeonato Brasileiro do Fortaleza, beleza? A gente se vê mais tarde, às 9h. Vamos repercutir aí as notícias desta terça-feira e bater aquele papo saudável junto com você do chat, beleza? Valeu, Luca, valeu, galera, tamo junto!